Fala aí pessoal, tranquilos, beleza? Então sejam muito bem-vindos à correção da prova de vocês. Vamos lá direto aqui para a prova sem enrolação. As quatro coisas que foram cobradas nessa prova foram: em amarelo, algumas expressões e ações; em azul, comparativos e superlativos; em purple, cor roxa, true or false, verdadeiro ou falso; e em vermelho, quantificadores, tá? Quantificadores. Então vamos lá. Vamos para a primeira questão aqui da prova. When you are happy, you... Quando você está feliz, você sorri. You smile, tá? Essa seria a resposta correta. Para saber essa questão aqui, você tinha que saber o que, que era smile. Smile, então, seria sorrir. Wave seria acenar. E bow seria curvar-se. Essas palavras foram passadas na revisão, incluindo a frase, tá? Então, qual que é a frase aqui? O que quer dizer essa frase? When you are happy, quando é when. You é você. Are é está, né? Para você, né? Vamos de novo. O quando é o when. O you é você. O are é o está para o you, tá? Para você lá. O are é o está, beleza? Para você. Happy é feliz. Então, quando você está o quê? Feliz, você sorri, tá? Beleza? Por que é sorrir aqui? Você não falou que era sorrir? Falei. Mas você fala você sorrir? Não, você fala você sorrir. Então, a gente tem que conjugar o verbo no português. No inglês, não. No inglês, você coloca smile lá e pronto. Já, entendeu? Já foi. Tá certo. Certinho? Vamos para dois. Galera, when you meet a friend, you usually hug your friend. Você geralmente abraça o seu amigo, tá? Por quê? A gente já viu ali que bow era curvar-se, né? A gente já viu ali que a gente não viu clap. Clap é o som de bater palmas, tá? Então a gente faz esse clap, 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 clap. Esse é o som de bater palmas, tá? Então isso é usado para clap. E hug, hug é abraço, tá? Então como é que fica aqui, ó? Fica assim, ó. Quando, when, a gente já viu lá. You é você, meet é encontra, friend, que é amigo, vírgula, você, usualmente, ou a gente pode trocar esse usualmente, que é uma palavra que a gente usa mais em português que geralmente, o abraço, tá? Beleza? Então ficaria assim, a dois. Bem tranquilo? Vamos para a três. My brother is taller. Por que é taller aqui, galera? Porque aqui a gente está comparando, ó. A gente está comparando duas coisas. Só pra gente ver aqui, ó. O meu irmão do que eu, esse than, lembra que esse than é essencial para comparativo. Então, sempre que a gente tiver um comparativo, a gente vai ter esse than aqui, ó. Então, lá. My brother is taller than me. O que significa tall? Tall significa alto. Taller significa mais alto. Lembra que eu passei isso? Taller é o quê? O mais alto de todos. Ou a mais alta de todos, tá? Pode ser para feminino também, ó. Alto ou alta, mais alta ou mais alta, mais alto de, ou mais alta de todos. Então aqui, ó. My brother. O que é my brother? Meu irmão. É taller. O que é taller? Mais alto. Beleza, ó? Do que, o then aqui é o nosso do que, me, que é eu, tá? E que eu. Então, meu irmão é mais alto que eu. Então, só de você ver o then aqui, ó, já dá para perceber que é uma frase que vai usar um comparativo, porque ele está comparando, tá? Então, vamos lá. Vamos para a 4 agora. A 4 também trabalhava com o quê? Com azul, que é o comparativo, ou superlativo, tá? Aqui a gente, no caso, está usando um superlativo. Por quê? A gente está falando do Monte Everest, tá? Então, Mount Everest, aqui, ó, Monte Everest, né? É a mais alta montanha do mundo. Não, in the world. Do mundo. Do mundo. Então, aqui, high é o que é high mesmo, gente? Então, vamos lá. O que é high? High, aqui, gente, olha. High é alto, beleza? Ou alto. Mas aqui, high, nesse caso, vai ser usado para objetos, tá? Opa, objetos, para coisas, certinho? Então, aqui no caso, o que seria higher? Higher seria o quê? Mais alto ou mais alto. O que seria highest? O mais alto, o mais alto de todos. Como o Monte Everest é a montanha mais alta do mundo, então aqui, ó, Mount Everest is the highest mountain in the world. Tá? Então ela é a montanha mais alta do mundo. Então aqui é um superlativo, ou seja, está comparando entre todos aqueles. Ele é o que mais se destaca.
Ele é o super. Ele é o super desses todos, tá? Então vamos apagar aqui já a 4 e vamos para 5. A 5 a gente estava trabalhando com vermelho, a gente estava trabalhando com quantificadores, ou seja, vai falar de quantidade, tá? Aqui tinha duas respostas que poderiam ser corretas, beleza? Elas eram as seguintes. Ela poderia ser tanto some quanto many. O some significaria algumas, tá? Aqui, o some significaria algumas. E o many significaria muitas, tá? E por que aqui a little não poderia ser? Porque o a little, ele não é contábil, tá? Ele é usado para coisas que não dá pra gente contar assim. Contar, tá? Numeral. Dá pra gente contar de outra maneira. Por exemplo, aqui a água. Água. Água, que é water, a gente pode falar assim, ó. There is little water in the bottle. Então tem pouca água na garrafa, certo? Mas a gente não pode contar a água, a não ser que a gente meça o que? A gente vai contar os ml da água, né? Os mililitros. Aí sim a gente conseguiria contar a quantidade da água, tá? Então, nesse caso, a gente não poderia usar o a little. Por quê? Porque pessoas a gente consegue contar, a gente consegue falar, uma pessoa, duas pessoas, 30 pessoas. Então, nesse caso, aqui a gente poderia colocar tanto some quanto o many, que estaria correto, tá? Eu considerei as duas nesse caso. Vamos para 6 agora. How do people greet each other in Japan? Em Japan, eles têm um tipo de cumprimento. Lembra que a gente estudou cumprimentos? A gente estudou greetings. Os greetings são os cumprimentos, tá? Ó, greetings, que vem da palavra aqui, ó, greet, tá? Então, greetings são os cumprimentos, tá? Os cumprimentos que você tem com as pessoas. Então, aqui, ó, como as pessoas cumprimentam umas às outras no Japão. Elas dão um beijo? Elas dão um kiss? Não. Elas dão um aperto de mão? Shake hands? Não. O que elas fazem? Elas se curvam. Então elas bow. Elas curvam-se, tá? Então essa seria a resposta da 6. Vamos para 7. Complete a sentença com a palavra correta. Então, complete the sentence, né? Complete a sentença com a palavra correta. Deixa eu arrumar isso aqui, porque tá me dando girizo. Esse negócio longe. Vamos colocar aqui assim. Isso. Então vamos lá. I have a dog. Que dog que você tem aqui? Você está usando um comparativo? Você está comparando aqui, ó. Eu tenho um dog. Você está comparando esse dog com algum outro dog? Você está falando que esse dog aqui ele é smaller que o outro dog? Não, não está comparando. Você está comparando esse dog aqui com mais dogs, falando que ele é o smallest de todos esses dogs? Não. O que você está falando aqui? Você está falando que você tem um dog. E aí você pode falar que você pode colocar um adjetivo aqui, ó. Eu tenho um dog que ele é small. O que é small? Small é pequeno. Smaller seria o quê? Menor, tá? Aqui, ó, seria menor. Aqui eu vou fazer uma coisa que não é certa, tá? Mas para vocês entenderem, mais pequeno. Isso aqui a gente não se fala, tá? Mas é menor, beleza? Mas dá para entender. Então, aqui smallest seria o quê? Opa, smallest. Aqui, ó. Seria o menor de todos, tá? Ou o mais pequeno de todos. Não existe mais pequeno de todos nem mais pequeno, tá? Isso aqui não usa, tá? A gente se ferra de colocar de vermelho, que senão pode ser que ainda pense que pode fazer assim, mas não pode não, tá? Então, ó, mais pequeno de todos, tá? Então, vamos lá, ó. Pelo menos no português a gente não pode fazer assim, porque no espanhol, curiosidade agora, no espanhol a gente usa assim e é correto falar, por exemplo, mais grande, tá? Diferente do português, que se a gente falar mais grande, vai estar totalmente errado, beleza? Então, é isso. Então, olha lá. I have a small dog. Eu tenho um dog pequeno, tá? Olha lá. Eu tenho um cachorro pequeno, certinho? Você não está comparando ele com nenhuma. Você não tem um comparativo aqui. Você não está comparando falando que ele é smaller do que o outro. Nem o smallest de todos. Ele não é o menor de todos, certinho? Então vamos para a 8 agora. Ó. A 8, true or false, verdadeiro ou falso. Então vamos lá. Aqui você tinha que ter estudado a revisão, né? Dar uma lida pelo menos para lembrar o que estava falando aqui. Deixa eu colocar um pouco de zoom. Aí, usualmente, vamos colocar o nosso geralmente, que é mais comum, eu geralmente como café da manhã, né? Vamos colocar um tomo aqui, ó. A gente come o café da manhã, mas vamos colocar um tomo aqui
vai fazer mais sentido no português, tá? Café da manhã, pela manhã, in the morning, né? Durante a manhã. Isso aqui é o quê? É true or false? É verdadeiro ou falso? É true. Então aqui a resposta era o T, tá? Era true, é true. Verdadeiro, tá? Aqui a resposta era o T. True, verdadeiro. Vamos lá. Agora aqui na próxima. Cats can fly. O que é cats? Cats é gato. Gatos podem... É gatos, na verdade, tá? Podem fly. O que é fly? Voar. Gatos podem voar. Aqui é verdadeiro ou falso? Aqui é falso. Gatos não podem voar, né, gente? E vamos para a terceira aqui. Water is wet. Water, a gente acabou de ver que é água. Is é... Wet é molhada. Água é molhada. Água é molhada? Sim, verdade. Então aqui é o quê? Aqui é true, tá? Aqui é verdade. Certo? Então essa era a 8. Bem tranquilinha também. Vamos para a 9 agora aqui, ó. A 9, a gente sim tá fazendo um comparativo aqui, ó. I have pencils then, my friend. Só de ter o then aqui, você já sabe que está usando comparativo. Mas qual que é a palavra comparativa aqui? A palavra para comparar aqui seria o more. A gente está falando de mais, tá? Então aqui seria more. Por quê? Porque é o seguinte, ó, eu tenho mais lápis, tá? Que meu amigo. Eu tenho mais lápis, vou colocar essa cadeira aqui, isso, que meu amigo. Então, mais. Mas por que não poderia ser o much? Porque o much, ele é o oposto do little, tá? Much, oposto de little. Então, lembra que a gente viu que little, ou little, se for falar do americano, little, ele é usado para quantidades aqui que não são contáveis, ou seja, coisas que você não pode contar, enquanto o many, né? O many aqui e no caso aqui, few, daqui é poucos, few. Então vamos lá, many e few, seria como se fosse um oposto, tá? De few. Então aqui, ó, much significaria o quê? Significaria que muito, enquanto little significaria pouco, tá? Aqui, many significaria também muito, tá? Ou muitas, ou muitos, tá? E few seria o quê? Pouco, ou poucas, ou pouco, tá? Então aqui, ó, vamos fazer alguns exemplos aqui. Só que aqui a gente tem quantidades que são contáveis. Contáveis. Por exemplo, olha, many people, many people. Many people são o quê? Muitas pessoas. Dá para contar? Dá, vamos supor que tem 900 pessoas. É many people, não é? Agora vamos falar aqui que tem... então vamos falar aqui agora com o oposto, tá? Então aqui, ó, um fio, ó. Many people é muito. Agora vamos com um fio aqui. A gente pode colocar aqui, there are few people here today. There are few people here today. Então o que significaria isso? Significaria que tem poucas pessoas. Um pouco tem 100, não, um pouco tem 50. 50 é pouco comparado com 900, né? Então aqui, ó, tem pouco. Agora vamos falar aqui, ó, there is much water in the bottle. Tem muita água na garrafa. Eu posso falar aqui, ó, there is little water in the bottle. Tá? Então, não, bottle. Tem pouca água na garrafa, no bottle, tá? Então, aqui a gente dá para contar a água? Não. Dá para a gente contar o quê? Os ml da água, tá? Ou os litros da água. Mas não dá para a gente contar dá para contar aqui milliliters and liters, mas não dá para a gente contar o que? Uma água, dá para contar garrafas de água, mas não dá para contar a água em si, certo? Então, essa é a diferença aqui de many e little, e many, quer dizer, much e little, e many para few. Tá? Então, aqui no caso, eu tenho mais lápis do que meu amigo, aqui a gente está usando o que? Um comparativo, tá? Tenho mais. Tá aqui um pequeno exemplo aqui para ficar melhor de ver, olha. Então aqui os quantificadores, ó, em inglês. Aqui a gente tem os contáveis, ó, no lado esquerdo aqui da tabela, tá os contáveis e os incontáveis. Então, quais são os contáveis aqui, ó? Many. Many é o quê? Muito ou muitos, tá? Many books. Muitos livros. Many pens. Muitas canetas, tá? Incontáveis aqui, ó. Much water. Então, muita água. Little water ou a little water, um pouco de água. Few chairs, poucas cadeiras. A few chairs,
algumas poucas cadeiras, né? O comparativo de many aqui, ó. Vamos supor que o teu amigo, que o teu friend, tem many pencils. Ele tem muitos lápis. Mas você tem more lápis do que o seu friend, tá? Então você tem more pencils do que o seu friend, beleza? E aqui o comparativo para menos dele seria, ó, fewer. Então se você quiser falar que você tem menos pencils que o seu friend, você pode falar assim, ó, I have fewer pencils than my friend, tá? Então eu tenho menos pencils que meu friend. E o comparativo aqui para incontável seria more. Então, I need more water, por exemplo, tá? Eu preciso de mais água. Ou I need less water, beleza? Então, aqui o comparativo seria more. A gente não está superlativando e não dá para usar o much, porque o much é para uma coisa que é incontável. Então, o much já poderia ser descartado, tá? Aqui o most seria, no caso, se você falasse assim, ó, da minha sala, eu sou o que tem... da minha sala, não, vou fazer melhor. Da minha sala, eu tenho mais lápis que todos. Então, of all my class, I have the most pencils, the most pencils, ok? Of my class. Eu não preciso nem colocar o que de todos, certo? E aí você estaria usando the most, que não é o caso nessa aqui, beleza? Beleza, só para finalizar aqui, é interessante a gente colocar uma vírgulazinha aqui, tá? Of all my class, I have the most pencils. Então, de toda a minha sala, eu tenho mais lápis que todos, tá? E assim a gente finalizaria a 9, tá? Vamos para 10 então aqui. Vamos apagar nosso guia aqui também. A gente já está chegando no final. Então vamos lá, vamos só arrumar a orientação disso aqui. Complete a sentença. Então, complete a frase, tá? Ou sentença, que é frase. Ontem eu... Olha lá, yesterday é o quê? Ontem. Só de pegar o yesterday aqui, a gente já sabe que o verbo que a gente vai ter que usar aqui vai ter que estar aonde? Yesterday é ontem. Ontem tá onde? Ontem tá no passado. Ontem já foi. Então, só da gente saber que a gente já vai saber que vai estar usando o verbo no passado. Play é o verbo que é jogar, brincar, tá? Jogar, brincar. Tá, vamos traduzir assim. Tem mais algum aqui, mas agora na minha mente não tá vindo nenhum exemplo, tá? Brincar, jogar. Sim. Tocar também, tá? Tocar um instrumento. Play, tipo assim, colocar para tocar uma música também, tá? Enfim. Play, peça de teatro, mas aí já não é verbo, mas eu vou colocar só os verbos aqui, tá? Então, olha. Ontem eu, né? Yesterday I. Aqui, ó. Ontem eu. Ontem eu. Tracinhos. Essa aí tem que colocar o verbo certo. Qual que será que é? Será que é play? Será que é played? Ou será que é playing? Tá? Football. Football with my friend. Então, o que é futebol aqui? Ó? Esse futebol aqui é futebol, tá? Com meus amigos. Futebol do jeito britânico. Futebol também pode ser soccer, certo? Né? Lembra disso? Então, lá. Ontem eu, o quê? Joguei. Como é que fala joguei? Em inglês. É o passado de jogar, né? I play é eu jogo. Eu jogo. Eu escrevi errado aqui. Tá. Coloquei um espaço a mais aqui. Não sei se mesmo. Coloquei um espaço a mais aqui. Tá. Então, I play, eu jogo. Então lá. Eu jogo. I played. Eu joguei. E I playing não existe. Por quê? Porque eu jogando, eu jogando, não é eu jogando. É eu estou jogando, né? Então, I am playing. Então, eu estou jogando. Então, ontem eu estou jogando? Não. Ontem eu jogo? Não. Ontem eu joguei? Sim. Então, qual que seria o verbo certo aqui? Played. Beleza, Lau? E esse I am aqui, ele pode ficar assim também, ó. I'm, tá? I'm playing. O que é isso aqui? I'm playing. Estou. I'm. I'm. Eu estou. Eu estou é o verbo ser estar, que é o nosso verbo to be. Mas vocês viram que só a gente foi falar só de to be agora? Então, a frase que os alunos falam de que os teachers só ensinam o verbo to be na escola não é verdade.
Ok? Thank you. Enfim, galera, essa foi a correção da prova de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o like. O que é like? Gostar, tá? Não se esqueça de deixar o like, gostei. Muito obrigado por assistir até aqui. Comenta aí se o vídeo te ajudou a entender a matéria. E até a próxima. Beleza, galera? Valeu! Agora sim. Valeu!